Olá! Existe uma frase bem interessante, comum no budismo, que combina muito bem com o que a terapia cognitiva trabalha. Que ele fala assim, que o que você pensa vira sentimento, que vira palavra, que vira ação, que vira hábito, que vira caráter, que vira destino. Ou seja, começou de uma coisa pequenininha e quase que imperceptível, né? Que é só um pensamento. E esse de um pensamento que você tem, ele vira um sentimento, né? Se você tem um pensamento de que, nossa, aquela pessoa é um tanto rude, você começa a ter um sentimento ruim e amargo com relação a essa pessoa e vai se transformar em palavra. Possivelmente você vai ter palavras mais rudes, né, dirigindo para essa pessoa, que vai virar ações, ou seja, você vai deixar de convidar essa pessoa para ir na sua casa ou para sair com a sua turma, que vira hábito, ou seja, você não convida uma vez, não convida essa, não convida a outra que é parecida, não convida nunca, e aí vira caráter, ou seja, você passa a se tornar uma pessoa que evita as outras pessoas, que tem aquela característica, vai fazer parte do seu caráter, do seu jeito de agir com relação às outras pessoas e vira destino. Ou seja, você começa a ter menos pessoas na sua vida, começa a ficar mais preconceituoso, avaliando menos e não dando chance de realmente conhecer, de ir a fundo na pessoa, e o seu destino é uma vida mais simples, mais pobre nesse sentido, né? Não tem essa riqueza da interação humana. Então, combina muito esse... Vou só repetir para você relembrar o que eu acabei de falar, colocando nessa sequência, que o que você pensa vira sentimento, que vira palavra, que vira ação, que vira hábito, vira caráter, vira destino. E no que isso combina aí com a terapia cognitiva comportamental? Porque nessa abordagem se trabalha bastante as crenças, né, fundamentais, né, da pessoa, os pensamentos, os sentimentos e o comportamento. Ou seja, a gente percebe que o comportamento, aquilo que você vê lá no final, né, que a pessoa está expressando, o que ela está fazendo, e comportamento entra tudo. Entra o depressivo que não sai de casa, não toma banho, não tem vontade de trabalhar. Entra o comportamento do ansioso que se desespera quando tem uma programação, por exemplo, viajar, fica super nervoso, não consegue fazer as coisas, se atrapalha, tudo isso é comportamento. Aí um passinho atrás é o sentimento, né? A própria depressão, a própria ansiedade são sentimentos ansiosos e depressivos. O pensamento que está por trás desse sentimento, pensamento depressivo, não vale a pena, nada vai dar certo, tá tudo muito ruim, nunca nada vai melhorar. O pensamento do ansioso, e se der tudo errado? E se nada funcionar? E se eu não conseguir resolver? E se o problema for muito maior? Né? Exemplos de pensamentos. E por trás desse pensamento tem uma crença de que, por exemplo, um depressivo, que o mundo é muito ruim, o mundo não vale a pena. O pensamento do ansioso, de que as coisas acontecem do nada e ele nunca vai ter condições de lidar com essas surpresas. Enfim, percebe que o comecinho de tudo é uma crença, uma sensação, um sentimento. Crença nesse sentido, uma crença a respeito dele mesmo, a respeito do mundo, que vai gerar um pensamento de que, opa, isso aí não vai funcionar, que gera um sentimento de ruim, de amargo, de ansiedade, e que gera um comportamento que ele vai fazer com isso tudo, né? Ou que não vai fazer. Muitas vezes no caso do depressivo é o que ele não vai fazer, ele vai ficar na cama, ele vai desistir da vida, ele vai... Né? Então, entendendo essa sequência aí de eventos, né, a terapia cognitiva comportamental, ela entende que transtorno emocional não é resultado de uma situação. Não foi aquilo que aconteceu que deixou a pessoa com determinado problema, mas a representação interna que essa pessoa tem dessa situação, né? Que é isso que vai determinar se a pessoa vai ter um transtorno ou não. Por exemplo, uma pessoa que apanhou muito na infância. O simples fato, essa situação de apanhar muito na infância, por si só, não determina se a pessoa vai ser depressiva, se ela vai ser uma pessoa que vai ser agressiva também, porque ela recebeu agressividade, se ela vai ser uma pessoa desistente da vida, com aquela sensação de que não adianta fazer isso, fazer aquilo, vou sempre apanhar, né? Então, você vê que cada um vai ter uma representação que vai depender tanto dela,
de como ela é, da personalidade dela, vai depender das outras situações que vão complementando com tudo isso, vai depender de outras oportunidades que compensam essa situação ou não, né? Não, eu apanho muito aí do meu pai e da minha mãe, mas eu tenho um tio, uma avó muito bacana, mas na escola as coisas funcionam muito bem. Ou então a representação que a pessoa tem. Eu tenho um pai e uma mãe que me bate muito, mas eles fazem isso para o meu bem, eles fazem isso para que eu me esforce na escola, me fazem isso para que eu colabore em casa e isso é legal. Ou se a representação for, mesmo que o meu pai queira que eu me esforce, que eu faça as coisas em casa, que até é bom, meu pai faz isso de uma forma muito cruel, muito maldosa. Então você percebe que é a representação que a pessoa tem é que vai definir se ela vai ter um transtorno emocional ou não por conta daquela situação que aconteceu. E por esse caminho é que a terapia cognitiva trabalha. Ela vai identificar, em primeiro lugar, o comportamento limitante. E isso é muito o que eu faço aqui nesse canal. Ajudar vocês a identificar o comportamento limitante e se ele é limitante ou não, o quanto ele é limitante, e identificar que tem caminhos para a gente trabalhar. Que o caminho é, né? Por exemplo, na terapia cognitiva, uma vez que foi identificado, foi definido o comportamento limitante, que normalmente o pessoal chama de avaliação, as primeiras sessões de avaliação, ou seja, identificar o que está acontecendo. E aí vai identificar quais são os sentimentos, as emoções, os pensamentos que provocam um comportamento limitante. O que tem por trás disso? Como é que a pessoa se sente, né, quando isso está acontecendo? Quais são as emoções? O que passa na cabeça dela? Né? Por exemplo, uma pessoa que não dá certo com ninguém. Não dou certo com ninguém, não consigo engrenar num relacionamento. Como é que você se sente com isso? Quais são os seus pensamentos? O que passa na sua cabeça a seu respeito, a respeito das outras pessoas? Porque isso é fundamental. Porque duas pessoas com o mesmo problema vão ter pensamentos diferentes com relação a esse problema, né? De como é que ela se sente. Tem gente que joga a culpa totalmente no outro. Eu tô sozinha porque ninguém me dá valor, porque ninguém consegue me enxergar. E tem pessoas que pensam, não, eu tô sozinha porque eu realmente sou uma porcaria, ninguém me quer, tô no fim da fila. Então, o pensamento que você tem com relação a isso é importantíssimo para a gente chegar numa mudança, numa solução, né? Para viver melhor. Então, o que o psicólogo faz? Vai começar a elaborar pensamentos alternativos, vai te ensinar a flexibilizar pensamento. Vamos ver, tem outras formas também verdadeiras para se pensar a respeito dessa situação? Tem outras coisas que você pode observar, ver, identificar e que são verdadeiras. Ele não vai te enganar, não vai te fazer pensamento positivo, vamos ver o que tem de fato aí na tua história de vida, na tua rotina de vida. E vai ajudar você a identificar distorções cognitivas, ou seja, vai ver se você está generalizando. Se uma coisa que aconteceu uma vez, você está generalizando e considerando que aquela coisa vai acontecer todas as vezes em todas as outras situações. Né? Ou se você está vitimizando, né? Se aconteceu uma coisa que de fato é ruim, mas você está colocando como consequência danos muito maiores do que merece, desproporcionais. Ou se você está catastrofizando, ou também, uma coisa que vitimizar é a pessoa se considerar sem força, sem reação, sem possibilidade, outro sempre muito mais forte. E catastrofização é aumentar a visão do dano, né? Por exemplo, você chegou atrasado no trabalho, pronto, vou ser demitido, vou perder o emprego, não conseguir pagar aluguel, vou perder minha casa, vou morar na rua, ninguém vai me querer, vou passar fome. Calma, você só chegou atrasado um dia no trabalho. Isso é catastrofizar. Então ele vai identificar as distorções cognitivas e aí ele vai buscar junto com você as crenças centrais. O que está por trás dessa catastrofização? Por que você está catastrofizando? Quais são os pensamentos? O que tem lá no seu íntimo a seu respeito, a respeito do mundo, que faz você ou generalizar, catastrofizar, ou vitimizar, ou seja, tem outras muitas distorções, só dei aqui 3 exemplos. E vai trabalhar com você para reformular isso. E aí ele vai buscar a raiz dessa crença. Qual foi o evento? O que aconteceu para que você pensasse dessa forma? Né? O que gerou essa crença? E vai trabalhar a ressignificação da memória. Não vai mudar o evento, porque o que aconteceu, aconteceu, mas vai te ajudar a dar um outro significado para o que aconteceu. De novo, flexibilizando o pensamento, identificando novas formas
mais viáveis, mais positivas do que aconteceu, mas ainda verdadeiras. Toda vez que eu falo de buscar uma nova forma de ver, de olhar, de sentir uma situação que já aconteceu, nunca é adorando a pílula. É sempre buscando outras verdades que estão incluídas na situação, mas que não foram vistas. Por quê? Você estava mergulhado na situação. Você não consegue ter uma visão ampla quando você está no meio do turbilhão. E depois que passa, você tem um momento mais sereno, principalmente num momento de terapia com uma profissional, te ajudando a mudar o olhar e vendo de uma forma mais ampla e mais clara, tudo pode ser diferente. Né? Dei um resumo aqui de terapia cognitiva comportamental, que é para você sentir, né? E perceber que transtorno emocional você pode controlar, você pode modificar, muitos você pode curar, a maioria das vezes você pode fazer isso. Por isso que um profissional é importante, a presença dele, para ele avaliar o quanto que se pode melhorar a qualidade de vida, tendo em vista o que está acontecendo agora. Né? Então ele vai te ajudar até a pensar se é o caso de colocar uma medicação, de buscar um médico, um psiquiatra para acompanhar na parte química, na parte orgânica, na parte medicamentosa, e vai fazer de tudo para você sair dessa. Né? Ter um psicólogo é ter uma pessoa que está trabalhando por você e para você. Pensa nisso. Eu sou Marisa, sou psicóloga, não atendo, apresento uma equipe bem bacana. Se a minha equipe for escolhida por você, vai ser muito bem-vindo, muito bem recebido. Eu tenho aqui meus telefones de contato para você pegar informações e marcar o seu horário. Obrigada por me ouvir.